Amém, irmãos. O Senhor nos conduza em graça, fortaleça o nosso espírito, de maneira que possamos seguir o Espírito Santo e não o homem falando. Vamos abrir no Salmo 122. Vamos deixar abertos aí e vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude. Nosso Pai Celestial, mais uma vez curvamos o nosso coração diante de Ti, reconhecendo que somente através do Teu Filho e do sangue que foi derramado nós podemos estar na Tua presença. Mesmo te bendizendo e te adorando, ainda assim tudo nos parece ainda imperfeito, Senhor. Quanto nós precisamos mais da pessoa do Senhor, e mesmo o que oferecemos a Ti, ainda precisamos da cobertura no Seu sangue. Por isso pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos conduza nesse tempo, de maneira que possamos ouvir a Ti mesmo, de maneira que sejamos encorajados pela Sua palavra, e nós possamos estar no nosso lugar diante de Ti e diante da Tua palavra. Que o Senhor nos guarde aqui, tanto o que fala como também os que ouvem. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos um só Espírito, uma só alma, um só coração, estarmos como um só homem diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, Salmo 122, verso 1. Eu vou ler aqui nessa versão King James, que é diferente da versão revista e atualizada e revista também corrigida e na linguagem de hoje. Penso que ela pode trazer uma maior clareza para nós acerca desse cântico 122 de Davi, Cântico dos Degraus. Cântico davídico de peregrinação. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que os nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída em bases sólidas, edificada para unir todas as tribos do Eterno. Em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei, a paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Voltando para o verso 3, Jerusalém foi construída em bases sólidas, edificadas para unir. E o verso 7. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Amém. Meu sentimento é poder retomar aquilo que eu estava compartilhando com os irmãos e que, graças a Deus, o Senhor soberanamente nos ajudou colocando Jorginho para compartilhar esses dias sobre o assunto de renovação da mente e também de oração. Muito apropriado para aquilo que já temos lido diante do Senhor, dentro daquilo que esses livros que estamos lendo, né? Tanto o livro de Esdras como de Neemias, como também podemos introduzir Esté, o livro de Ageu, de Malaquias e também Zacarias, todos eles relacionados à questão da reconstrução, tanto do templo, como também reconstrução da própria cidade das muralhas. A intenção de Deus em fazer Jerusalém, em construir Jerusalém, foi para que ela pudesse ser uma cidade sólida, compacta,
E ela foi construída especificamente para unir todas as tribos de Israel. Mas percebemos que essa é a intenção de Deus também no Novo Testamento, quando nos chama, como diz a palavra do nosso irmão amado Paulo, ele diz assim, que ele nos chamou à comunhão do seu Filho. E João, lá 1 João diz que a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo, para que o nosso gozo seja completo. Então sempre a intenção de Deus, quer seja no Velho Testamento, ou quer seja a intenção de Deus no Novo Testamento, Ele tem a intenção de nos unir, de estarmos unidos em torno da sua santa pessoa, não unidos em torno de doutrinas, não unidos em torno de nomes, nem de apóstolos, nem de profetas, nem de mestres, não unidos em torno de um irmão ou de irmã, não unidos em nenhuma outra base, mas unidos à pessoa do Senhor. E é interessante quando vamos lendo esses textos da restauração da casa do Senhor e também dos muros, nós vamos perceber que claramente o Senhor fala várias vezes que Jerusalém foi construída para Ele fazer com que neste lugar habitasse o seu nome, e o seu nome fosse reconhecido sobre a cidade, e o seu nome fosse reconhecido sobre o seu povo. Então nós percebemos que a intenção de Deus é nos unir para que possamos estar juntos, dando um testemunho daquilo que Ele tanto desejou. Mas a intenção do nosso adversário é desintegrar, ou destruir, ou dividir aquilo que o Senhor deseja tanto unir. Todos nós temos a vida do Senhor dentro do nosso espírito, e como nós acabamos de cantar há pouco, nós só temos um Pai, e nós só temos um irmão mais velho, e um Senhor, e só temos também um Espírito. E isso deveria falar muito ao nosso coração. Quando o Senhor construiu Jerusalém, Ele só tinha aquela cidade, Ele não tinha outro lugar. E quando o Senhor deseja edificar a igreja, Ele não tem em mente outra coisa senão a igreja dEle. E quando Ele diz que é o cabeça, Ele é o cabeça de um único corpo. E o desejo e a intenção do coração de Deus nos mostrar essas coisas claramente é para que nós possamos perseverar ou preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por isso é tão importante, lembrando novamente aos irmãos, como falei naquelas semanas anteriores, que muitas vezes nós oramos pela paz de Jerusalém física, e o negócio lá não está nada bom. Mas nós precisamos orar pela paz de Jerusalém celestial, a igreja, nos dias que nós estamos vivendo. Nós temos muita guerra, nós temos muitas contendas, nós temos muitos problemas, temos muitas dificuldades, e tudo isso só mostra para nós que a nossa vida de união com a pessoa do Senhor está distante. Nós não temos uma mente clara, nem uma mente renovada com relação a esse assunto, e isso se encaixou muito bem no que nosso irmão trouxe, e nem tampouco temos vivido à luz desse assunto. Não é à toa que o Senhor diz lá no livro de Hebreus, que Ele não se envergonha de chamar de cada um de nós irmão. Nós temos um irmão todo-poderoso que está sentado à destra da majestade nas alturas, que Ele não tem vergonha nenhuma de nos chamar irmãos. E Ele está junto conosco o tempo todo e colocou o seu Espírito para testificar dessa unidade dentro de nós. Então quero dizer para os irmãos, Deus nos ama. E a intenção de Deus em derramar o seu amor em nossos corações é para que também nós possamos amar uns aos outros. E Paulo diz claramente lá no livro de Efésios que o amor é o vínculo da perfeição. Só que também Paulo diz lá no livro de Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo. Então nós não precisamos nem pedir a Deus para nos unir, porque já estamos unidos. Não precisamos nem pedir a Deus para nos dar amor pelos irmãos, porque Ele já nos deu amor no nosso espírito pelos irmãos. Não precisamos nem pedir a Deus para que Ele nos torne corpo, porque já somos corpo. Não precisamos nem pedir a Deus para que sejamos igreja, porque já somos igreja. Não precisamos nem pedir a Deus para que sejamos separados, porque Ele já nos vê dessa maneira, separados em Cristo Jesus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos, como disse o irmão Dino, uma palavrinha simples, mas muito interessante com relação à edificação da casa do Senhor. Nós estarmos em Cristo é graça.
Isso, perdão. Cristo em nós é graça, mas nós estarmos em Cristo é responsabilidade. Pense bem nisso. E eu vou ler um textozinho aqui novamente, para que possamos avançar com a ajuda do Senhor. É um texto, como já lido anteriormente, do nosso irmão Jonathan Eduardes, que ele fala o seguinte: sempre una a autorreflexão com a leitura e o ouvir da palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia ou ouve sermões, reflita e compare os seus caminhos com o que você leu ou ouviu. Pondere que harmonia ou desarmonia existe entre a palavra e os seus caminhos. A Bíblia testifica contra todo tipo de pecado e tem direções para qualquer responsabilidade espiritual. Como escreveu Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Portanto, quando lê os mandamentos dados por Cristo e seus apóstolos, pergunte-se: vivo de acordo com essas regras ou vivo de maneira contrária a elas? Quando lê histórias da Bíblia sobre os pecados e sobre os culpados, faça uma autorreflexão enquanto avança na leitura. Pergunte a si mesmo se é culpado de pecados semelhantes. Quando ler como Deus reprovou o pecado de outros e executou julgamentos por seus pecados, questione se você merece punição semelhante. Quando lê os exemplos de Cristo e dos santos, questione se você vive de maneira contrária aos seus exemplos. Quando lê sobre como Deus louvou e recompensou seu povo pelas suas virtudes e boas obras, pergunte se você merece a mesma bênção. Faça uso da palavra como espelho pelo qual você examina cuidadosamente a si mesmo e seja um praticante da palavra, como diz Tiago capítulo 1. Poucos são aqueles que fazem como deveriam. Enquanto o ministro testifica contra o pecado, a maioria está ocupado pensando em como os outros falham em estar à altura. Podem ouvir centenas de coisas em sermões que se aplicam adequadamente a eles, mas nunca pensam que o pregador está falando, o que está falando lhes diz respeito. A mente deles está fixa em outras pessoas para quem a mensagem parece se encaixar, mas eles nunca julgam necessitar dessa pregação. Essa é uma palavra de Jonathan Eduardes, é um irmão que viveu entre 1703 e 1758, mas se encaixa perfeitamente para cada um de nós nos dias que estamos vivendo. Quando nós ouvimos a palavra, nós lembramos de algum irmão, mas nós não lembramos de nós. Nós sempre temos aquele pensamento: se fulano estivesse aqui, ele deveria ouvir essa palavra, e essa palavra seria muito boa. Mas precisamos lembrar, em todo o tempo da igreja, o que o próprio Espírito Santo nos relata no livro de Apocalipse 1 e 2 e 3 também. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Romanos capítulo 15 diz: o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então o que eu vou falar para vocês me atinge primeiro, e queira o Senhor que possa atingir também você, mas que o Senhor nos atinja com a sua palavra e nos coloque no devido lugar com relação ao seu Espírito e a sua palavra nessa manhã. Amém? Então, irmãos, falando sobre a casa do Senhor, nós vamos perceber o seguinte, que vamos falar rapidamente do assunto da história. Não vou concluir hoje, mas se o Senhor permitir, no próximo domingo, mas colocar para vocês o seguinte: quando o Senhor usou Davi para juntar todo o material da casa do Senhor, o Senhor não permitiu que ele edificasse, porque Davi tinha derramado muito sangue. Mas aí, pela misericórdia de Deus, o Senhor usa Salomão, seu filho, e a gente não vai entrar na história pecaminosa, mas usa Salomão, seu filho, para edificar a casa do Senhor. E a preocupação de Davi: eu moro num palácio e a arca do Senhor está numa tenda. E aí a preocupação do coração de Davi era a preocupação do coração de Deus.
era um homem tão unido ao Senhor que ele sabia qual era o desejo do coração do Senhor. O Senhor tinha a intenção de edificar uma casa no lugar que ele disse que faria habitar o seu nome, e esse lugar é Jerusalém. Então Salomão edificou uma casa, e ao edificar esta casa, nós vimos gloriosamente a manifestação do Shekinah, da glória de Deus, dentro daquele ambiente, dentro da casa, de maneira que os ministros que estavam ali, que os sacerdotes estavam ali, não conseguiram ministrar. Mas, quando nós vamos vendo a história, nós vamos percebendo a degradação que houve por esse mesmo homem que o Senhor usou para edificar a casa, que é Salomão. E por ele ter muitas mulheres, e essas mulheres terem vindo de contextos de muita idolatria, então ele mesmo, com as suas próprias mãos, permite que a idolatria entre dentro do arraial dos santos, e por causa da idolatria, Israel começa a ter um grande prejuízo diante do Senhor. Quando nós olhamos para a história da igreja, também de uma maneira diferente. O Senhor usou um Salomão, de acordo com o seu coração, principalmente o apóstolo Paulo, para falar muito sobre a edificação da casa de Deus. Mas ocorreu que o seguinte: esses apóstolos, como Paulo, passaram, e um dos últimos apóstolos, que é João, ele permanece ele permanece por muito tempo, e mais ou menos no ano 90 ele escreve algumas cartas que são interessantes. Numa dessas cartas, o Senhor vai nos dar indício claro do que vai destruir a igreja num tempo futuro depois de João. Vamos abrir 1 João capítulo 5. O versículo 18 que diz o seguinte, 1 João 5,18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora veja como parece estar descontextualizado aquilo que João está falando. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Você percebeu como é interessante? A idolatria destruiu a Jerusalém, que o Senhor tinha criado com bases sólidas para unir. E a idolatria também é o que vai destruir a igreja a partir dessa profecia daqui de João. Aí nós pensamos o seguinte: nossa mente vai sendo reportada para algumas coisas, e algumas vezes nós falamos o seguinte: não, eu não me prostro diante de nenhum poste ídolo, como fez Israel. Eu não me prostro diante de nenhuma estátua. Eu não me prostro diante dos santos católicos. Eu não me prostro diante disso e diante daquilo. Mas nós nos prostramos diante do maior ídolo que temos. Sabe quem é? Nós mesmos. Nós mesmos somos responsáveis pela destruição e desintegração da igreja, e o inimigo usa esses elementos que estão na nossa carne, ou a nossa passividade, ou a nossa força. Tem alguns que são tão fortes que a gente fica até com medo de se aproximar, ou a nossa inércia, ou qualquer outra coisa que se manifesta na nossa mente, vontade e emoção para destruir aquilo que o Senhor disse que queria edificar. Quando nós lemos Mateus capítulo 16, o Senhor prometeu edificar sua igreja, e as portas do Hades não iriam prevalecer contra ela. Mas nesse mesmo capítulo nós temos lá Pedro usando os seus sentimentos naturais para poder trazer prejuízo àquilo que o Senhor disse que iria edificar. Ao mesmo tempo que somos portas para a edificação, ao mesmo tempo somos portas para a destruição. Ao mesmo tempo que podemos trazer grande bênção e ajuda para os irmãos, nós também podemos trazer desolação, desintegração e muitos outros problemas também para a vida dos irmãos através da nossa carne.
Então nós precisamos perceber de que maneira vamos edificar e como vamos edificar. Esses livros foram colocados diante de nós para que nós possamos perceber a maneira como que Deus quer fazer. Então vamos voltar novamente ao livro de Neemias e começarmos lá com a ajuda do Senhor. Neemias capítulo 1, verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas a fogo. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Jeremias, capítulo 25. Verso 1. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começado de madrugada, eu vou-la ter anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos para sempre. Verso 6. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Verso 10. Farei cessar entre vós a voz de folguedo e de alegria, a voz do noivo e da noiva, e o som da moz, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Daniel, capítulo 9. Mais para frente. Verso 1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias
em que havia de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar em oração e súplicas com jejum e pano de saco. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá da vergonha. Como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corá da vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Verso 12. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Verso 17. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, seus ouvidos e ouve, abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando os irmãos podem pegar esses textos e ler com cuidado em casa, mas vocês vão ver claramente que cada uma dessas coisas que o Senhor falou por boca dos profetas se cumpriram. Por exemplo, Jeremias, quando nós lemos aqui o capítulo 25, ele profetizou por 23 anos que eles seriam levados cativos, Judá seria levado cativo pelo rei de Babilônia. Mas antes disso acontecer, acho que é bom explicar para os irmãos, as tribos estavam divididas. Nós temos Israel, e Israel era composta por 12 tribos. Por conta da idolatria de Salomão, logo depois de Salomão se levanta Roboão, seu filho, e ele começa a pesar os impostos sobre aquela nação. Ao pesar esses impostos, muitos nobres e muitos outros se inquietaram com a situação e de alguma maneira começaram a fazer um movimento político para dividir o povo, para que eles não se sujeitassem ao rei. Levantaram Jeroboão, e Jeroboão aí começou a ser rei, foi levantado como rei para 10 tribos, e essas tribos eram conhecidas como Efraim, por Efraim ser mais preeminente entre os seus irmãos. Só que 2 das tribos, Judá e Benjamim, ficaram com o rei Roboão, juntamente com os sacerdotes, juntamente com os levitas, e Jerusalém, lá onde eles estavam. E o que é que aconteceu? Enquanto eles se dividiram politicamente, o Senhor permitiu que eles continuassem nessa condição, tendo 2 reis sobre eles. Mas a condição era ruim, porque o Senhor nunca tinha construído Jerusalém para ser dividida e ter 2 reis sobre eles. Mas só que Jeroboão, ele foi além no seu pecado. Ele, além de se tornar rei, permitir ser rei daquelas 10 tribos, ele começou a ficar preocupado, porque todas as tribos tinham que subir para Jerusalém para adorar o Senhor, no único lugar que o Senhor disse que tinha que eles adorarem, que era em Jerusalém, no templo. E esse Salmo 122 está falando realmente dos cânticos de romagem com que eles chegavam para ir até o templo adorar o Senhor.
Só que ele, movido por essa ganância, por essa inveja, e claro, pelo inimigo, o que é que ele faz? Ele muda o lugar de adoração para Dan e também para... eu esqueci o nome do lugar, mas vou lembrar. Mas ele muda o lugar de adoração e manda 2 bezerros de ouro para esses lugares, para Dan e para o outro lugar. E aí passa um pregão por todo o povo dizendo que esse agora é o vosso Deus. E eles começam agora a adorar aqueles bezerros de ouro, como fez Arão muito anteriormente, e começam a idolatria a se proliferar no meio do povo do Senhor. Só que o Senhor havia prometido que se eles adorassem a outros deuses, que não era o Deus que os tirou da terra do Egito, o Senhor iria espalhar eles por todas as nações, eles iam ser levados cativos, suas casas iriam ser queimadas, e muitas outras coisas terríveis iriam acontecer no meio daquele povo. Só que eles não ouviram. E o profeta Jeremias, como também Ezequiel, como também outros profetas foram levantados para alertá-los com relação a esse assunto. Então eles não ouviram. Então o que é que o Senhor fez? O Senhor mandou os assírios, e os assírios levam cativo as 10 tribos de Jerusalém. E lá eles se misturam entre os povos. Só que Judá faz a mesma coisa. E depois que Judá faz a mesma coisa, aí você tem aqui no contexto Jeremias profetizando, dizendo que iria acontecer a mesma coisa que aconteceu com as 10 tribos, e eles são levados cativos pelo rei Nabucodonosor. E lá em Babilônia, e a palavra Babilônia, você tem na raiz dela a palavra Babel, confusão, eles começam a ficar confusos com relação a tudo. Até mesmo a linguagem, você vai ver no livro de Neemias, alguns vão falar a palavra de Deus, mas eles não entendem. Quando você lê Esdras também, os filhos daqueles irmãos falavam asdodita, falavam uma linguagem contrária, diferente da linguagem de Israel. Então a confusão começou. A confusão da idolatria, a confusão política, a confusão até mesmo econômica e muitas outras coisas foram introduzidas no povo de Jerusalém, e foram levados cativos. Só que ao serem levados cativos, permaneceu um pouco de pessoas naquela cidade que havia sido assolada e destruída. E quando Neemias sabe da situação que está acontecendo lá, Neemias tem essa reação que é relatada aqui pelo Espírito Santo para nós. Uma coisa interessante para se falar com relação a nós que de alguma maneira dividimos o povo de Deus com a nossa idolatria. Preste bem atenção nisso. Quando Daniel está lendo pelos livros que nós lemos aqui, e o livro que ele leu foi o livro de Jeremias, capítulo 25, ele entendeu que os anos das assolações do povo de Israel em Babilônia eram 70 anos. Mas só que os que foram levados antes, as 10 tribos, se contaminaram de tal maneira que não voltaram, não subiram. Quando você vê o relato do livro de Esdras, só sobe Judá, Benjamim, os sacerdotes e os escribas. Então as 10 tribos eles ficam ainda perdidas, mas consideramos esse número 70 para nós, da disciplina do Senhor sobre o seu povo naqueles dias. O que nós precisamos comentar e colocar para diante de nós é: aqueles que dividem o povo do Senhor pela sua idolatria, porque não é a idolatria de outro, é a sua própria idolatria, eles podem ser levados cativos de tal maneira que a disciplina do Senhor pode durar um tempo grande na vida dele, talvez até 70 anos, e não vai adiantar jejuar, não vai adiantar lançar sobre si pano de saco, não vai adiantar oração nenhuma, que o Senhor não vai tirar esse tipo de pessoa do cativeiro, até que o número de dias que o Senhor determinou por conta de nós de alguma maneira trazermos prejuízo ao povo de Deus se complete, e aí sim o Senhor nos tira do cativeiro. Tem situações no meio do povo de Deus que são cativeiros e que não adianta orar para o Senhor tirar, vai permanecer até quando o Senhor quiser, e nós precisamos compreender isso. E nós precisamos, antes disso, verificar se com a nossa vida, de alguma maneira, não estamos dividindo o povo que está reunido. O Senhor vai falar a maneira que essas coisas aconteceram.
Mas é interessante que, se estamos vendo, Senhor, tenha misericórdia, se nós estamos numa condição de ver que nós não estamos cativos por nenhum tipo de situação, e eu vou ser claro com os irmãos, pode ser uma situação de pecado, pode ser uma situação de enfermidade, seja ela física ou emocional, pode ser uma situação financeira, pode ser situações geográficas, de o Senhor lhe coloca em um determinado lugar e você faz de tudo para sair desse lugar e não consegue. Pode ser no meio de pessoas que no trabalho que lhe afligem. Pode ser vários tipos, irmãos, de coisas que nós precisamos pensar e considerar diante do Senhor, se não estamos num cativeiro colocado pela própria mão do Senhor. E nisso aí temos que concordar com o irmão Dino. Muitas vezes nós queremos colocar para dentro quem o Senhor quer colocar para o lado de fora, e muitas vezes nós queremos colocar para fora quem o Senhor quer colocar para dentro. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas reações com relação às coisas que estão acontecendo no meio do povo do Senhor, e considerar seriamente se nós de alguma maneira não somos os instrumentos para trazer algum prejuízo para a Assembleia. Inclusive, eu que estou falando para vocês. Já pensou nisso? Nós pensamos os anos do cativeiro de Babilônia, 70 anos, está tudo muito bem. O Senhor vai passar um pregão por Ciro, rei da Pérsia, o Senhor vai despertar o espírito, tudo bem. Mas temos que considerar que o Senhor não mudou nem um centímetro da determinação pelo profeta dos anos que eles iriam ficar cativos em Babilônia. Então consideremos que a nossa situação diante do Senhor é uma situação que precisamos levar em oração e em pensamento, meditarmos, considerarmos diante do Senhor se alguma coisa em nossa vida não está fora do lugar e nós não avançamos como precisamos avançar. Parece que a nossa vida está debaixo de um cativeiro. Você já pensou nisso? Você já percebeu por que sua vida não avança? Você já percebeu por que aquela situação pecaminosa continua na sua vida o tempo todo? Então consideremos, irmãos. Quero dizer para você que não é os outros que são culpados da nossa situação. Nós somos responsáveis pela situação que nós estamos vivendo. E o Senhor usa o próprio profeta Jeremias para dizer que se alguém tem motivo de queixa, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. São os nossos próprios pecados que nos levam a estarmos debaixo de cativeiro. Essa é uma consideração que precisamos rever diante do Senhor. Mas consideremos que os anos do cativeiro chegaram ao fim. E aí o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar as palavras que o Senhor deu para o nosso irmão Jorginho e ler novamente, ouvir novamente, cuidadosamente, para que comece alguma coisa aqui, na nossa mente, como começou também com Daniel. Daniel foi ver aonde? Nos livros. E vendo nos livros, ele viu que os anos do cativeiro tinham acabado. E o que é que Daniel fez? Orou, de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus, não de acordo com o que ele entendia, não de acordo com os seus sentimentos, não de acordo com a sua vontade, mas de acordo com a palavra de Deus. Ele lançou-se sobre aquela situação. Ele colocou o seu coração sobre a miséria do povo, se achando também naquela mesma miséria. E nós lemos aqui, quando nós vemos esses textos, você tem 3 personagens que são bem interessantes para nós considerarmos. O profeta Daniel, ele ora, nós pecamos. O governador Neemias, ele ora, nós pecamos. E o sacerdote e escriba Esdra, ele também ora, nós pecamos. Então nessas 3 instâncias que o Senhor coloca sobre o seu povo, profetas, sacerdotes e aqueles que representam o governo, eles precisam orar: Senhor, nós pecamos. E quando nós oramos dessa maneira, o Senhor começa a mover o seu coração em direção a restaurar as coisas que estão fora do seu lugar. Irmãos, não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Se o Senhor não fizer, e o Senhor quer fazer,
Se nós não dermos ouvidos ao Espírito Santo, nada vai ser feito. Nossa vida vai continuar a mesma coisa. Nós vamos continuar colocando a culpa nos irmãos, vamos continuar colocando... Obrigado. O lugar que Jeroboão colocou foi Dan e Betel. Está em 1 Reis 12, 29. Os irmãos aí. Então não vai continuar, irmãos, as mesmas coisas acontecendo, e nós colocando a culpa nos irmãos, colocando a culpa na esposa, a esposa colocando a culpa no marido, e os filhos colocando a culpa nos pais, e os pais colocando a culpa nos filhos, e colocando nas circunstâncias, e colocando a culpa no governo. Tem um monte de irmãos aí se queimando espiritualmente, se levantando contra a representação do governo de Deus neste mundo. Que quando você vê os apóstolos falando, tanto Paulo como Pedro, nós precisamos guardar nossos lábios de falarmos dolosamente contra a autoridade delegada de Deus que está. Então tem alguns irmãos de forma leviana se levantando para dizer: e Temer é isso, e Dilma é isso, e não sei quem. Irmão, tudo essas coisas não estão nem encobertas, e nem tampouco, irmãos, não estão desconhecidas do nosso Deus. Mas o que o Senhor nos exorta é que nós oremos para que o Senhor mude essa situação. E no próprio livro de Daniel, Daniel fala claramente: é Ele quem remove rei, e é Ele quem estabelece rei. É Ele quem muda os tempos, as estações, não somos nós. Nós podemos, irmão, mover o nosso braço com movimento, se envolvendo com muitas coisas que estão correndo aí na internet, mas se Deus não mudar a situação, nós vamos viver debaixo dessa situação. O que está acontecendo nesse exato momento no nosso país é fruto da oração dos irmãos. Você não orou para que Deus desbaratasse tudo isso? Você não orou para que o Senhor Deus desmantelasse tudo isso? Então agora nós temos que orar: Senhor, o Senhor já desmantelou, está tudo aí perceptível. Agora, Senhor, leva o teu povo a uma reação a essa situação caótica que nós chegamos. Se chegou, chegou porque Deus quis, não chegou porque o homem quis, nem por articulação política. Muitas vezes nós vemos o homem mudando o tabuleiro de xadrez e fazendo os seus lances, fazendo as suas mudanças, mas Deus está acima de todas essas coisas, e o Senhor é quem controla toda essa situação. Mas nós nos queimamos muitas vezes, como falamos dolosamente contra essas pessoas. Temos que ter cuidado, e muitas vezes não percebemos porque estamos debaixo de um cativeiro. Entendeu? Então vamos voltar aqui para o livro de Neemias e avançar só um pouco mais. Verso 8. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremas do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e há dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedidos hoje o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, e esse rei era o rei Artaxerxes I. Então ele conseguiu mercê diante desse rei, mediante a súplica, a oração, a intercessão, aos jejuns que ele fez. Por mais ou menos de quando começa essa história até ele chegar diante do rei, são 4 meses, e por aqueles dias, não vou precisar para você que foram 4 meses de jejum e de oração, mas por esses dias, ele diz, estive alguns dias. Então ele esteve alguns dias daquela maneira até chegar ao rei, e o Senhor dá mercê a ele, favor a ele diante do rei Artaxerxes I, para que ele pudesse retornar para Jerusalém, para a província, e ver a situação do povo que estava em grande miséria. Quando ele chega, versículo 11 do capítulo 2, ele diz: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei
uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Isso é importante, muito importante. Quando lemos o livro de Esdras, nós temos a seguinte expressão: cujo espírito Deus despertou, e despertou pela palavra de Deus, para que eles pudessem atentar para a situação do lugar que o Senhor fez habitar o seu nome, mas estava em completa ruína. Quando Esdras subiu, e como aqueles 50.000 subiram juntamente com esses irmãos, para poder verem a situação, a primeira coisa que foi levantada e colocada no seu devido lugar foi o altar nas suas bases, e depois do altar a reconstrução do templo, e depois trazidos os utensílios, e também Esdras foi usado para ornamentar a casa do Senhor. Em outras palavras, não há vida de comunhão sem termos um relacionamento correto com o Senhor, que nos chamou para fazer habitar em nós o seu nome, como também chamou para fazer habitar o seu nome na vida de cada um dos irmãos. Quando nós estamos sozinhos, por onde quer que você vá ou você esteja, uma coisa precisa eu e você precisamos lembrar: o nome do Senhor habita sobre mim, está sobre mim. Esse nome eu represento, esse nome eu carrego por onde quer que eu vá. Mas quando nós estamos reunidos, nós temos uma expressão maior desse nome. Este lugar estava completamente destruído. Imagine aí. E aí, o Senhor também, como despertou a Esdras, também desperta Neemias por meio dessa situação, da condição do seu povo, e ele diz assim: eu não falei para ninguém o que estava no meu coração, mas no coração de Neemias estava ali, podemos assim dizer, o seu coração revolvendo, o seu coração doía, o seu coração era colocado na situação de miséria do povo, da assolação das portas, dos muros, do testemunho da proteção que havia sido destruído. Então, dessa maneira correta, ele vai e entra em Jerusalém, não fala para ninguém, e veja o que aconteceu. Então à noite, verso 12, me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados, verso 16, onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Qual é a lição que nós temos desse assunto que o Senhor colocou no coração de Neemias? Ele não declarou a ninguém, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Qual é a lição? A lição, irmãos, é que Deus precisa nos despertar, e se formos despertados para vermos a condição do povo de Deus, quem tem que gemer é aquele que foi despertado. Não leve ninguém a gemer com você se ele não foi despertado. Da mesma maneira como só subiram 50.000 para reedificar a casa do Senhor que estava em destruição e foram despertados pelo Espírito Santo, assim também não adianta, irmãos, falar, até mesmo quando estou falando aqui, se você ou eu mesmo não formos despertados para vermos a condição do povo do Senhor e gemermos nessa situação. Você não tem que levar o assunto aos magistrados, podemos aqui dizer, dos presbíteros. Vocês não estão vendo o que é que está acontecendo no meio do povo de Deus? Ou você vai levar aos irmãos que estão no louvor, que de alguma maneira presidem em parte a reunião, mas vocês não estão vendo o que está acontecendo com o louvor no meio do povo do Senhor?
Ou você vai levar os mais velhos e dizer para eles: vocês não estão vendo o que está acontecendo no meio do povo do Senhor? Mas e você que está falando? Qual é a sua reação à situação caótica? Você vai, como Neemias, colocar os seus olhos naquela situação e examinar. A palavra aqui, ele diz que contemplou. Em outra tradução, ele examinou, ele gastou tempo com aquela situação das portas destruídas, dos muros destruídos, sem proteção, irmãos, sem paz. Se não temos proteção, não temos paz. Se temos proteção, nós temos paz. Então, muitas situações de ataques entre nós, no meio do povo de Deus, é porque nós não temos proteção. Então, Neemias não falou nada para ninguém. Neemias gastou um tempo orando. Neemias colocou seu coração sobre aquela situação e foi lá, como disse nosso irmão Jaime, ele saiu do seu conforto, porque ele era copeiro do rei, ele gozava de uma intimidade com o rei, e com essa intimidade ele também era levado a ser um conselheiro do rei, por causa da intimidade. O que ele fazia como copeiro era provar tudo aquilo que o rei iria ingerir, iria beber. Então, primeiro passava por ele, se tivesse envenenado ele morria, mas não o rei. Mas com essa proximidade, não era qualquer pessoa que o rei fazia isso, não. Precisava gozar de intimidade e segurança. Então, fez com isso. Então ele estava num lugar, irmãos, confortável. Em outras palavras, ele comia dos manjares do rei. Ele tinha proteção. Assuero era o grande soberano naquele tempo. Assuero tinha conquistado Babilônia, que estava debaixo de Nabucodonosor. Então, aquele rei que estava ali, que o nosso irmão Neemias estava ali diante dele, protegia ele. Mas ele saiu daquele conforto para ir àquela situação de miséria e andar aqueles meses todos de viagem para chegar lá àquela cidade e ver a situação de miséria. É mais ou menos assim: você sai de Salvador, de dentro da sua casa, de dentro do seu conforto, e você vai para o meio, sabe de onde? Para a Síria, nesse exato momento. Você vai para um lugar em guerra, que está completamente destruído. Não tem paz, não tem segurança, não tem conforto, não tem comida, não tem nada. Então o Senhor está perguntando para mim e para você se estamos dispostos novamente a sermos despertados e começarmos a reedificar com a força que o Senhor quer. Então, voltando novamente ao texto, vamos tirar mais outra coisa aqui com a ajuda do Senhor. Se lembre que tudo está destruído, as portas estão queimadas e os muros estão derribados. Só para dar uma dimensão para os irmãos do que estava acontecendo, o muro de Jerusalém ele tinha 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura. Mais ou menos 4.000 metros, 4.018 metros precisamente a extensão do muro. Era uma cidade pequena, mas eu não sei como Deus disse que ali foi o lugar que Ele escolheu para habitar o seu nome. Quando Neemias chega àquele lugar, é mais ou menos, imaginemos o seguinte: esse lugar que nós estamos hoje foi uma padaria. Aqui vendia pão. E agora Deus propôs que nós sejamos os pães para as vidas que estão aí. E um pão também para cada um de nós. Amém? Mas imaginemos isso aqui há 2 anos atrás. Não estava assolado? Destruído? Quem queria vir para cá reunir? Então, em posição, isso aqui era o quê? Uma padaria. Mas a condição não era de padaria. Então, vamos fazer essa leitura aqui nas portas. Então, esse homem vai, verso 13. Ele sai de noite pela porta do vale, em posição ele vê a porta do vale, mas não tem condição de porta do vale. E ele sai e vê a posição da porta do monturo, mas não tem porta do monturo. Ele sai e vê a porta
verso 14, da fonte, mas não tem porta da fonte. Tem a posição da porta da fonte. Mas quando ele vai um pouco mais, ele diz o texto aqui pelo Espírito: passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e examinei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. É mais ou menos assim: você vem à padaria, a padaria está aqui em posição, mas não tem pão porque não é a condição dela. Se não tem pão aqui, você vai achar pão em que lugar? Em nenhum lugar. Você só tem esse lugar. Deus não tem outro lugar. Então o que é que você faz? Se não tem pão na padaria, o que é que você faz? Volta para casa. E volta com o quê? Com fome. Pense nisso. Mas vamos aprofundar só mais um pouquinho nas portas. De noite, novamente, verso 13: saí pela porta do vale. Essa porta é a porta da humilhação. Nós sabemos dela, como disse o Jorginho nas semanas anteriores, nós sabemos de algumas coisas aqui, em posição, mas nós não sabemos em condição nos humilharmos diante do Senhor. Você está entendendo? Só que na porta do vale, logo junto da porta do vale, tem a fonte do dragão. E não está aí por acaso, o Espírito Santo não errou. Toda vez que nos humilhamos diante do Senhor, vai se externar o que está no nosso coração, como diz Deuteronômio capítulo 8, e diz assim: para que o Senhor fez o povo peregrinar por aqueles 40 anos no deserto? Para te provar, para te humilhar, para que você soubesse o que está no seu coração, se você guardaria ou não os mandamentos do Senhor. Não foi para isso? Não provou? E o que é que se manifestou? Se manifestou água pura ou se manifestou uma água suja? Se manifestou a edificação ou se manifestou a porta do Hades aberta? Quantos mil caíram naquele deserto? Então, irmãos, no momento que nos humilhamos, nosso adversário está perto. Quer ver? Só para você ter uma ideia, pega aí 2 Coríntios capítulo 12. Humilhação, e logo depois você vê o inimigo aí bem perto. Capítulo 12, vai dizer que eu estou inventando coisa. Versículo 7. Estamos falando de porta do vale, humilhação. E para que não se ensoberbecesse com a grandeza das revelações, isso quem está falando é o apóstolo Paulo, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de quem? É isso mesmo que está na sua Bíblia? Talvez minha Bíblia seja diferente da sua. Mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Então, se o Senhor não quer que Paulo se exalte, que Deus quer que ele faça o quê? Que ele se humilhe. Então, juntamente com a porta do vale, você tem a fonte do dragão pertinho. Bastante cuidado, irmãos, com o que estamos pedindo ao Senhor e orando uns pelos outros. Não ore pelo seu irmão pedindo que o Senhor trate com ele, não. Não ore. Olha o que eu estou falando para você. Estou lhe advertindo no nome do Senhor Jesus Cristo que você não faça isso. Quem tem que tratar o seu irmão é o Senhor, não é você, nem em oração. Porque o Senhor pode mudar a mão e dele vir para você. Você não tem uma oração, biblicamente falando, porque o Senhor, no Novo Testamento, que os irmãos oraram, os apóstolos, ou Paulo, seja lá quem for, dizendo assim: Senhor, trata com a vida de fulano. Tem? Você já viu? Muitos irmãos já leram a Bíblia aqui várias vezes. Você lembra de alguma oração desse jeito? Então não oremos o que Deus não ora por boca dos seus servos no Novo Testamento, que é o canon, que é realmente a palavra de Deus para nós exata. Então nós precisamos orar. Como precisamos orar uns pelos outros? Que o amor cresça mais e mais.
em todo o conhecimento e toda a percepção diante do Senhor, para aprovarmos as coisas excelentes e nos tornarmos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Precisamos abençoar. O Senhor diz assim, lá no Salmo 22, que precisamos abençoar o quê? Jerusalém. Abençoe o seu irmão, que você será abençoado. Amaldiçoe ele, que você será amaldiçoado. Não é princípio, irmãos, para o Velho Testamento, não é um princípio para o Novo Testamento. Paulo diz claramente, Romanos capítulo 15, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Não é nenhuma nem duas condições que nós temos que falar. Como eu falei anteriormente, quantas vezes alguns irmãos ficavam olhando assim, tá bom. Meu filho vai estar debaixo de disciplina, você vai ver o que é realmente um filho de um servo do Senhor. Eu não vou falar nem o que é que ele se tornou. Meu casamento vai ser o melhor casamento que teve na história. A minha obra, a obra que eu estou fazendo é a mais correta. Irmãos, não amaldiçoe o seu irmão, porque a maldição vem para você. Precisamos orar, Senhor, que haja paz nos muros, que haja paz dentro da cidade, que haja paz no nosso relacionamento, de maneira que possamos entrar aqui e cumprimentar cada irmão e cada irmã sem problema nenhum no coração. Nós possamos nos sentar nas reuniões que temos, e muitas vezes para almoçar depois da reunião, e nós sentarmos com qualquer irmão e ter comunhão com qualquer irmão, sem nenhum tipo de acepção em nosso coração, sem nenhum tipo de problema em nosso coração, porque Jerusalém foi construída como uma cidade compacta, edificada para unir. Onde tem brecha é onde as baratas, os percevejos, as cobras, os escorpiões, as lacraias, elas entram e trazem prejuízo, e são todos nocivos a nós. Vamos voltar para a fonte do vale, a porta do vale, para terminar. Então, verso 13: de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão. Em posição, nós sabemos que precisamos nos humilhar, mas precisamos reconhecer que perto da humilhação o nosso adversário também está. O Senhor jejuou por 40 dias, né? No momento de fraqueza, de maior fraqueza humana, porque ele era 100% humano, estava jejuando como homem, não como Deus. Quando termina os 40 dias de jejum, quem é que se aproxima? A fonte do dragão se aproxima. Pedro diz assim: estou pronto para, se possível, até morrer com o Senhor. Aí quem é que se aproxima? A fonte do dragão, e pede permissão para peneirar eles. Não somente Pedro, mas peneirar eles, e a permissão foi dada. E o Senhor queria mostrar para Pedro se ele era humilde ou não. Então vamos continuar. Então, porta do vale, posição, condição. E para a porta do monturo. A porta do monturo era por onde saía para o vale de Inom, onde você tinha todo o lixo de Jerusalém saía pelaquela porta para poder ser jogado fora e lá ser queimado. O que é a porta do monturo para a nossa vida, espiritualmente falando? Despojamento do velho homem. Todos nós sabemos que precisamos nos despojar do velho homem. Em posição nós sabemos, mas em condição nós não entramos, está destruído aqui. E continua: que estavam porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte. A porta da fonte é a porta do Espírito Santo. O Espírito Santo aqui como pessoa, como obra e como ensino, como doutrina. Então nós sabemos que precisamos, depois de nos despojarmos, precisamos nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Precisamos nos revestir do novo homem, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém aqui que não quer ser cheio do Espírito Santo? Então me fale agora para a gente pregar o Evangelho para você. Entende? Mas todo cristão deseja ser cheio do Espírito Santo. Nós sabemos isso em posição, mas em condição
esse assunto pode estar destruído em nossas vidas. E aí continua: passei a porta da fonte, o açude do rei. E é interessante, tem a porta da fonte, mas junto da porta da fonte tem o quê? O açude do rei. Do trono tem um rio que sai, né? Um manancial do trono, de onde procede o Espírito Santo, do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Foi enviado pelos dois. Do trono sai o Espírito Santo, sai um açude. É um manancial, é uma fonte dentro de nós para jorrar para a vida eterna. O Senhor falou lá em João capítulo 7: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, em posição, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas a nossa condição não é de ser cheio do Espírito Santo. Então tem alguma coisa destruída em nossas vidas. Já percebeu? Então continuamos para terminarmos aqui. Verso 15: subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei e entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia declarado alguma coisa, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada e suas portas queimadas a fogo? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei que uma boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, irmãos, se a porta do vale está destruída, isso aplicando para a nossa vida, a porta do vale, nós não nos humilhamos. Se a porta do monturo também nós não temos ela em condição diante do Senhor, se a porta da fonte também não existe em nós no sentido de condição, então o que é que temos que fazer? Reconhecer que essas coisas estão destruídas e precisam fazer o quê? Serem reedificadas em nossas vidas. E aí o que é que acontece? Versículo 19: porém Sambalá, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querem rebelarmos contra o rei? Deus quer, mas tem um rei dentro de nós, chamado ego, que não quer o que Deus quer. Deus quer que nós nos humilhemos-nos sob a poderosa mão de Deus, para que Deus a seu tempo nos exalte. Nós não queremos. O Senhor fala lá por boca de Paulo no livro de Efésios: nós precisamos nos despojar do velho homem. Precisamos entrar na realidade da obra da cruz e ver que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, e o velho homem que produz pecados em nossas vidas já foi crucificado com Cristo. Então nós sabemos disso aqui, mas nós precisamos saber disso em condição diante do Senhor. E a porta da fonte, extremamente importante. Mas quem é que se opõe? 3 personagens se opõem aqui, e esses 3 personagens têm a ver com a nossa alma. Mas vamos avante, porque meu tempo já foi. Verso 20: então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ou, em outras palavras, nem a nossa mente, nem a nossa vontade, nem a nossa emoção não tem nem parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém, porque minha mente, minha vontade e minha emoção precisam ser colocadas do lado de fora. O que edifica a igreja, o Senhor falou: ouro, prata e pedras preciosas. E aqui o que o Senhor fala por boca de Neemias é interessante: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é a nossa força, não é o nosso intelecto, não é o nosso sentimento, não é nem a nossa boa intenção, é Deus quem fará. Então imagine só, pense só, para que na próxima semana a gente possa avançar um pouco mais. Em 52 dias, foi reedificado um muro de 12 metros de altura, mas reedificados apenas até a sua metade, 6 metros.
Em 52 dias. 8 metros de extensão. Não tem nenhum relato no livro de Neemias que a extensão do muro, a largura foi diminuída. 8,5 metros. Você sabe o que é 8,5 metros de pedra? E levantar um muro de 6 metros de altura, uma extensão de 4.000 metros, um pouco mais de 4.000 metros, e colocar cada porta no seu devido lugar, 12 portas. Você sabe que isso é impossível para fazer. Por isso que Neemias disse, foi Deus, ele diz aqui, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é você que vai fazer, é se você permitir que Deus faça em você. E a outra coisa, capítulo 3, verso 1, para a gente parar por aqui. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Oniel. Lembrando que além das portas, 12 portas, além da altura, além da espessura, tem 34 torres, e cada uma dessas 34 torres tem um significado espiritual, mas não é um assunto que eu devo entrar não. Mas terminando aqui no capítulo 3, versículo 1, se dispôs quem? O sumo sacerdote, para edificar a porta das ovelhas. Irmãos, se nós queremos reconstruir, podemos assim dizer, usar essa linguagem, a nossa vida diante do Senhor, nós precisamos entrar novamente pela porta das ovelhas. Ah, irmão, já entrei pela porta das ovelhas. Você sabe quem é a porta das ovelhas? Tem alguma dúvida? Pode falar, irmão, sem medo. Quem? Cristo. O que é que ele fala lá em João? Eu sou a porta. Agora vá lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3, última igreja. O Senhor está dizendo, eis que estou à porta. A porta está batendo na porta. Se alguém ouvir, entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Da mesma maneira, ele sendo a porta, nós negligenciamos a porta. E por negligenciarmos a porta, estamos com fome. E tendo fome, nós não trabalhamos, irmãos. Tem muita coisa para fazer na Assembleia, muita coisa para nós fazer, mas estamos com fome, porque não queremos entrar pela porta novamente. Entendeu? E só para adiantar para os irmãos, quando você olha cada uma dessas portas, a única porta que é consagrada é a porta das ovelhas, porque todas as outras portas dependem dela. Sem ela, não tem nenhuma porta. E é bastante interessante. E você vai verificar também aí, lição para o próximo domingo, se o Senhor permitir, leia o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, você vai perceber também que tem portas que o Senhor diz assim, que colocou ferrolhos e trancas, mas outras portas não. Cada uma delas tem um significado. E a outra coisa, em cada uma dessas portas, você tem, na edificação dos muros das portas, você tem junto a ele, e você tem também a palavra, verso 2, por exemplo, junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado. Então olhe bem para o irmão que está do seu lado, olhe bem para ele. Deus está querendo fazer algo na minha vida e na sua vida com esse irmão que está aí. É junto a ele, com ele. Não tem edificação, irmãos, sem os irmãos. Não tem proteção sem os irmãos. Não tem paz sem os irmãos. Não tem as portas no seu lugar sem os irmãos. Não tem vida espiritual sem os irmãos. Você quer ser espiritual sozinho? Então vou mandar uma profecia para você. Você vai fracassar. Mas se você estiver junto, o que é que vai acontecer? Seremos edificados. O Senhor diz, eu edificarei a minha igreja.
e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Você é a igreja? O Senhor deseja edificar quem? A mim e a você. Mas o princípio da edificação está aqui claramente no livro de Neemias. Cada porta precisa ser respeitada e colocada no seu devido lugar. Cada uma dessas portas, em alguns aspectos, tem a ver com os profetas e mestres. Algumas têm a ver com os presbíteros. Outras têm a ver com os cantores. Entendeu? Tem cantores. Tem levitas, cantores, sacerdotes no meio do povo. Entendeu? Muitas vezes nós colocamos os irmãos de lado, mas tem uma fundamental importância aquilo que os irmãos estão fazendo. Entendeu? Então, cada um de nós, olhe novamente para o seu irmão. Está olhando bem para ele? Sabe o que vai acontecer com esse irmão que está do seu lado? Sabe? Você vai viver a eternidade com ele. Amém. Senhor, nós te damos graças por sua maravilhosa graça, Senhor. Que o Senhor nos ajude a vivermos como igreja de fato, como Jerusalém, cidade compacta. Jerusalém que foi edificada para unir as 12 tribos de Israel. O Senhor fez a sua igreja, o novo homem, para que toda barreira, toda inimizade, grego, cita, bárbaro, homem, mulher, rico, pobre, de todas as etnias, todos nós fôssemos reunidos no seu corpo. E queremos dizer para ti que somos agradecidos. Nos ajuda, Senhor, de maneira que o nosso amor uns pelos outros possa ser aumentado, como orou Paulo. Aumentado com conhecimento e aumentado também com discernimento, para que nós possamos aprovar as coisas excelentes e nos tornarmos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. O Senhor nos abençoe, nos guarde e nos ajude a entrar nessa realidade. No nome de Jesus. Amém.